Olá, o meu nome é Andreia e hoje eu e minha colega Auristela vamos falar um pouco sobre o conto Singular Ocorrência de Machado de Assis. Nós somos acadêmicas do curso de Letras de Marechal Cândido Rondon. Então, sobre o conto Singular Ocorrência, ele foi escrito por Machado de Assis no ano de 1883 e ele trata sobre amor e tragédia. Os personagens que compõem esse conto é Andrade, Marocas, Leandro, a empregada de Marocas e o narrador que também faz parte da história. O enredo ele é composto por um homem casado que se apaixona por uma prostituta. O clímax que acontece no conto é quando Leandro, que é amigo de Andrade, e Andrade, que é um homem casado por sinal, ele conta para o Andrade sobre que ele está apaixonado e mostra o endereço da mulher que ele está apaixonado para Andrade. E Andrade olha o endereço e pensa, poxa, mas esse endereço é da Marocas, ela me traiu. Com a minha mãe, tem uma parte do conto que o personagem ele coloca um retrato de sua mãe e ele janta com a mãe. Por isso o nome, Janto com a Minha Mãe. E ele faz uma intertextualidade com isso quando a Marocas coloca o retrato de Andrade na mesa e ela janta com ele. Então ali também ele faz uma intertextualidade entre os contos. No decorrer do conto, está tudo bem, está indo tudo muito bem. Mas de repente há uma quebra quando a Marocas trai o Andrade. E aí vem o questionamento, o porquê ela traiu? O que isso significa? E o narrador explica, são coisas da vida. E o interlocutor vem e cita uma frase lá do conto A Dama das Camélias. A nostalgia da lama. Nostalgia da lama, no caso, seria uma vez prostituta, ela vai ser sempre prostituta. Ela veio da lama e ela vai continuar. É inerente a ela. Ela vai trair. É uma coisa que ela não tem como evitar. Ela já era prostituta, ela vai permanecer prostituta. Outro ponto que chama a atenção no conto é a questão da comparação de santo e prostituta. Normalmente, prostitutas elas não são bem vistas, elas são interesseiras e usam roupas vulgares, sensuais. Já Marocas, ela não se portava dessa maneira, ela era recatada, ela tinha modos sérios e ela se vestia muito bem. Na Dama das Camélias, a personagem ela se regenera por amor. E no conto Singular Ocorrência, a Marocas, ela também se regenera por amor. Ela larga da prostituição para ela poder ficar com Andrade. Então, ali está a intertextualidade dos dois contos. Ela se regenera por amor. Já no casamento de Olímpia, é um casamento por interesse. E a personagem ela não aguenta mais aquela vida de casado, ela não aguenta mais e acaba se tornando uma coisa monótona, vira um tédio a vida dela e ela termina a relação com isso. Já no conto Singular Ocorrência, a Marocas ela acaba quebrando a relação, acabando com a relação que ela tem com o Andrade, quando ela trai ele com o Leandro. O desfecho da história, ele acaba sendo trágico, pois a Marocas acaba ficando sem o Andrade, pois ele vem a falecer. O formato do conto é em forma de diálogo. E um ponto muito importante que a gente consegue perceber no conto é a tal da intertextualidade, que é uma marca do Machado de Assis. Nesse conto, ele faz intertextualidade com 3 obras: A Dama das Camélias, O Casamento da Olímpia e Janto com a Minha Mãe. No gancho da minha colega Andreia, existe outro aspecto no conto de Machado de Assis, que é a questão da dúvida. Ele deixa meio que em suspense qual seria essa profissão de Marocas, né? Então, o narrador ele diz ao interlocutor que ela não era costureira, ela não era proprietária e ela não era mestre de meninas.
vai excluindo algumas profissões e faz com que o leitor chegue à conclusão de fato que ela era uma prostituta. As coisas que não são ditas, elas se mostram pelo dizer de outras pessoas nas obras de Machado de Assis. Ele diz uma coisa tentando dizer outra e faz com que o leitor ele vai fazendo essas inferências dentro da trama da história. Dessa maneira, a personagem Marocas ela é construída e assim como Leandro, né, ele se apresenta como um personagem não muito confiável. O próprio narrador ele se distancia da história, do fato, pela situação de não ter vivenciado, né, assim, de perto algumas situações de Andrade de Marocas. E também para ter um testemunho autêntico, né? Então, um ponto importante no conto do Machado de Assis é o foco no comportamento masculino. Tem uma situação que o narrador diz que ele saiu com Andrade e juntamente com eles foi uma acompanhante. E ali não deixa claro se essa acompanhante era uma namorada, se era uma esposa, tudo leva a dizer que era uma prostituta. E outro ponto também interessante nessa história é que o narrador ele se encantava com o fato dessa prostituta ela se comportar de uma forma diferente das mulheres da época, né? Das mulheres das prostitutas da época. Ela se comportava com pudor diante da sociedade, ela não tinha afetos, ela não era espontânea, ela se vestia de uma forma diferente como as prostitutas da época se vestiam. Então ele acha isso muito interessante, muito normal também o fato de Andrade ter uma amante, era uma singular ocorrência. Mas assim, o que de fato, na época para a sociedade, o que era normal do homem ter essa amante, já não era normal a mulher poder ter um amante ou a própria amante poder trair, né? No caso de Andrade, Marocas ter traído a Andrade. Então fica o questionamento. Andrade tinha um amante, podia trair a esposa, porém a esposa e a amante não podia traí-lo. Por quê? Por que isso poderia acontecer de um lado e do outro não? Então, Machado de Assis, ao construir uma dúvida, ele desconstrói algumas verdades. Então, para finalizar, outro ponto, outra característica muito importante, né, no conto machadiano é a tragédia. Marocas teve um filho que aos 2 anos de idade chegou a morrer e assim também Andrade chegou a falecer depois de algum tempo e Marocas acabou ficando sozinha e ela não conseguiu ter a família que ela tanto sonhava, ela não conseguiu ser essa mulher de bem que a sociedade esperava dela. Então, nos contos de Machado de Assis, nunca há um felizes para sempre, né? Até porque as histórias são inspiradas na vida real, e na vida real não existe esse tão sonhado felizes para sempre. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conto Singular Ocorrência e até mais ver.